Engraçado como algumas verdades demoram uma vida inteira para virem à tona, não é? A minha demorou 60 anos. 60 anos de silêncio, de sorrisos forçados nas fotografias de família, de amém sussurrados quando a alma gritava por socorro. Ninguém me chama mais de Abigail. Aos 74 anos, virei apenas a irmã que se desviou, aquela que ousou manchar o nome da família, aquela que traiu a confiança da igreja. É curioso como as pessoas escolhem o que querem ver, como preferem acreditar na mentira bonita do que na verdade que dói. Lembro como se fosse hoje. O cheiro de café passado na cozinha, o calor sufocante de janeiro em Ribeirão Preto e o medo, sempre o medo, das pisadas dele no corredor de tábuas que rangiam, do cheiro de glostora no cabelo, do som quase imperceptível da porta do meu quarto se abrindo tarde da noite, das palavras sussurradas que nenhuma menina deveria ouvir do próprio pai. Deus está vendo, Abigail, minha mãe dizia sempre, ajeitando o laço da minha saia rodada antes do culto de domingo. Eu me perguntava, com a inocência quebradiça da infância, se era verdade mesmo. Se Deus via tudo, por que não fazia nada? Por que deixava aquilo acontecer debaixo do teto que chamávamos de lar? Meu pai, o diácono Elias Ferreira, era respeitado em toda Ribeirão Preto. Sua voz grave ecoava nos cultos de domingo, e as irmãs suspiravam quando ele pregava sobre a família como alicerce de Deus na terra. Em casa, longe dos olhares, ele destruía o alicerce que tanto pregava proteger. Nunca imaginei que, décadas depois, eu encontraria coragem para quebrar esse silêncio. Um silêncio que quase me matou por dentro. Um silêncio que pesava como a lápide de mármore que colocaram no túmulo dele, com versículos gravados sobre o homem justo que ele nunca foi. Disseram que se eu amasse a Deus, teria que silenciar sobre o que meu pai fez comigo, como se o amor divino fosse cúmplice dessa dor, como se minha voz, minha verdade, fosse um pecado maior que o dele. Mas agora, com os cabelos brancos e as mãos marcadas pelo tempo, descobri que o amor verdadeiro, seja de Deus, da família ou de mim mesma, nunca exige silêncio diante da dor. E essa é uma história que precisa ser contada. Não por vingança contra um homem que já não pode se defender. Não por busca de justiça que chegaria tarde demais. Mas por todas as meninas que, como eu, foram ensinadas que o silêncio é uma virtude quando, na verdade, pode ser uma prisão. Esta é minha história. A história que escondi por uma vida inteira. A história que, mesmo agora, faz minha voz tremer e meu coração disparar ao contar. Mas é também a história de como, mesmo aos 74 anos, nunca é tarde demais para encontrar a própria voz. Nasci em 1951, numa casa simples no bairro Campos Elíseos. Ribeirão Preto ainda era uma cidade pacata, onde todo mundo conhecia todo mundo. As tardes eram preenchidas com o cheiro de pão caseiro da padaria do seu Joaquim, e as noites com o barulho das cigarras anunciando o calor que não dava trégua. O chão de terra batida na frente de casa virava um tapete vermelho depois das chuvas de verão. E nós, crianças, corríamos descalços deixando pegadas que logo o sol secava. Minha mãe, Eunice, era daquelas mulheres que acordavam antes do sol para preparar o café da família. Café forte, coado no pano alvejado, pão com manteiga derretendo e uma oração antes de qualquer garfada. Agradecemos, Senhor, pelo alimento de cada dia. Às vezes eu me perguntava se ela também agradecia pelo resto, pelo silêncio, pela submissão, pelo sofrimento calado. Seus olhos, sempre baixos durante as orações, pareciam guardar segredos tão profundos quanto os meus viriam a ser. Éramos 3 irmãos. Eu, a caçula e única menina, Josué e Samuel, os homens da casa depois do meu pai. Eles podiam jogar bola na rua, andar de bicicleta até o centro, voltar quando o sol já tinha se posto. Eu ficava em casa, aprendendo a ser uma moça de família. Bordado, culinária, obediência, principalmente obediência. Enquanto minhas amigas da escola sonhavam com vestidos de festa junina e fitas coloridas no cabelo, eu sonhava com portas trancadas e janelas altas,
que ninguém pudesse abrir durante a noite. Que estranho sonho para uma menina, não é mesmo? Mas a infância tem dessas coisas. Vê o mundo não como ele é, mas como precisa que seja para sobreviver. A igreja era o centro da nossa vida. A Assembleia de Deus da Vila Tibério, com seus bancos de madeira e ventiladores que nunca davam conta do calor. Aos domingos, eu vestia meu melhor vestido, sempre abaixo dos joelhos, sempre com mangas, mesmo no verão escaldante de Ribeirão. Meu pai caminhava à frente, Bíblia embaixo do braço, cabelos bem penteados com glostora. Nós seguíamos atrás, como ovelhas submissas que ele conduzia pelos caminhos do Senhor. Como as pessoas o admiravam, o diácono Elias, tão dedicado à obra, tão firme nas suas convicções. Um homem de Deus, diziam as irmãs mais velhas. Um exemplo para os jovens, afirmava o pastor Jeremias. Sentada no banco, eu ouvia aqueles elogios e sentia um gosto amargo na boca. Que Deus era esse que permitia um homem fazer o que ele fazia comigo e ainda ser exaltado em seu nome? Foi com 8 anos que tudo começou. Uma noite quente de janeiro, daquelas em que o ventilador só espalha o ar abafado pelo quarto. Minha mãe tinha ido visitar a irmã doente em Sertãozinho. Eu não entendia direito o que estava acontecendo. Só sabia que era errado, que doía, que me fazia sentir suja. Nas noites em que minha mãe saía, eu rezava para adormecer antes que ele entrasse no meu quarto. Às vezes funcionava. Na maioria das vezes não. Minha infância passou assim, dividida entre 2 mundos. O da menina que todos viam, estudiosa, obediente, a filha exemplar do diácono Elias, e o da criança aterrorizada que aguardava, tremendo sob os lençóis de flanela, o ranger da porta anunciando mais uma noite de pesadelos reais. Quando completei 12 anos, criei coragem. Contei para minha mãe, entre soluços, o que acontecia quando ela não estava. Esperava proteção, esperava que ela fizesse aquilo parar. Mas o que recebi foi um abraço trêmulo e palavras que marcariam minha vida. Filha, o inimigo quer destruir nossa família. Vamos orar para que Deus afaste essas tentações do seu pai. No dia seguinte, ela jejuou. Como se a fome dela pudesse lavar os pecados dele. Como se minha dor fosse uma provação, não um crime. E nunca mais tocamos no assunto. Na mesa do café, tudo continuou como antes. As orações, os louvores, a falsa paz. Por fora, a família exemplar. Por dentro, meu inferno particular. A adolescência trouxe novas descobertas, novas dores. Enquanto as outras moças falavam sobre os rapazes da escola com risinhos e segredos, eu me fechava cada vez mais. O que poderiam entender sobre meu medo de homens? Como explicar que nas noites de sábado, quando o papai dizia que eu não podia ir ao cinema com as amigas, por ser coisa do mundo, eu secretamente agradecia por não ter que sair, por ter aquela desculpa pronta? Todos os domingos, vestida em azul claro ou rosa bebê, cores apropriadas para mocinhas, como mamãe dizia, eu cantava os hinos na congregação, memorizados à força de repetição. Deus tudo vê, Deus tudo vê. O refrão ecoava na pequena igreja enquanto eu me perguntava: se Deus via tudo, será que ele também fechava os olhos para certas coisas? Ou será que, como minha mãe, ele achava que algumas verdades eram melhor deixadas no escuro, enterradas sob camadas de silêncio piedoso? Aos 17 anos, conheci Ezequiel na escola dominical. Um rapaz tímido, de olhar manso, que me ofereceu uma saída. Ele era diferente dos outros rapazes, não ria alto demais, não ocupava espaço demais. Vinha de uma família respeitada na igreja. Tinha um emprego de contador numa das usinas de cana-de-açúcar, que começavam a transformar a paisagem da região. Ezequiel me cortejou como mandava o figurino. Visitas supervisionadas, conversas castas, sempre na presença de algum adulto. Ele me olhava como se eu fosse feita de porcelana, com um respeito que beirava a reverência. Talvez tenha sido isso que me atraiu. A promessa silenciosa de que, com ele, eu poderia estar finalmente segura. Casei-me mais para fugir de casa do que por amor. No dia do casamento, com meu vestido branco e o véu cobrindo o rosto,
eu sentia mais alívio do que alegria. Meu pai chorou durante a cerimônia, emocionando a todos com seu discurso sobre entregar a filha aos cuidados de outro homem temente a Deus. Só eu via a hipocrisia naquelas lágrimas. Só eu sabia que enquanto ele falava sobre pureza e honra, seus olhos não conseguiam sustentar os meus. Ezequiel era um bom homem. Nunca me maltratou, nunca levantou a voz. Construímos uma vida na casa simples que compramos no bairro Vila Virgínia, com as economias dele e o pequeno dote que meu pai, cumprindo seu papel de patriarca exemplar, nos ofereceu. Tínhamos uma Variant amarela, orgulho do meu marido, que ele lavava todos os sábados, esfregando com cuidado cada detalhe cromado. Mas Ezequiel nunca me conheceu de verdade. Como poderia? Eu mesma já não sabia quem era por baixo de tantas camadas de silêncio. Na nossa cama, sob a luz tímida do abajur, eu tremia quando ele me tocava. Não por medo, Ezequiel jamais se pareceu com meu pai nesse aspecto, mas porque cada carícia despertava lembranças que eu tentava desesperadamente enterrar. Ele nunca perguntou sobre as noites em que eu acordava gritando, sobre os dias em que, sem motivo aparente, eu me trancava no banheiro e chorava até não ter mais lágrimas. Talvez achasse que era coisa de mulher, como tantos homens daquela época pensavam. Ou talvez, em seu coração generoso, soubesse que havia feridas em mim que ele não podia, ou não devia, tocar. Tivemos 3 filhos. Raquel, a primogênita, nascida depois de 2 anos de casamento, Rebeca, que veio 3 anos depois, e Daniel, nosso caçula, já quando achávamos que nossa família estava completa. Eu os amava com uma intensidade que às vezes me assustava. Jurei que nenhum deles passaria pelo que passei, que eu morreria antes de permitir que alguém os machucasse. Com meus filhos, fui uma mãe diferente da que tive. Não apenas nos gestos óbvios. Nunca deixei um deles sozinho com meu pai, por exemplo, inventando desculpas para evitar visitas ou garantindo que estivéssemos sempre em grupo. Mas nos pequenos detalhes. Ensinei-os que seus corpos eram deles, que ninguém, nem mesmo parentes próximos, tinha o direito de tocá-los de maneiras que os fizessem desconfortáveis. Que eles sempre poderiam me contar qualquer coisa, sem medo de julgamento ou punição. As outras mães da igreja achavam minhas ideias modernas demais, ou até perigosas. Vai criar filhos rebeldes desse jeito, irmã Abigail, advertiam com sorrisos condescendentes. Eu apenas sorria de volta, pensando no quanto dariam pelos meus filhos rebeldes se soubessem o preço que paguei para aprender aquelas lições. Os anos passaram, mudamos para Franca, depois para São José do Rio Preto, seguindo as oportunidades de trabalho que surgiam para Ezequiel. Eu cuidava da casa e dos filhos, fazia bolos por encomenda para complementar a renda, dava aulas particulares para crianças com dificuldade na escola. Aos domingos, lá estávamos nós no primeiro banco da igreja. A família exemplar. Eu sorria nas fotos, usava meus vestidos comportados, cantava os hinos. Mas era como se uma parte de mim tivesse ficado congelada naquela menina de 8 anos, no quarto escuro da casa de Ribeirão Preto. À noite, quando todos dormiam, eu às vezes me pegava olhando para o teto perguntando: até quando, Senhor? Até quando vou carregar isso sozinha? O silêncio sempre foi a única resposta. Ou talvez, sem que eu percebesse, a resposta estivesse sendo construída lentamente, dentro de mim. Uma resposta que só viria à tona décadas depois, quando eu já tinha mais rugas que sonhos, mais passado que futuro. Quem diria que, já na velhice, eu encontraria a coragem que me faltou por tanto tempo, e que essa coragem mudaria tudo o que eu acreditava conhecer sobre fé, família e perdão. Os anos foram passando, os filhos cresceram, casaram, seguiram seus caminhos, graças a Deus caminhos melhores que o meu. Ezequiel partiu cedo, um infarto fulminante aos 52 anos que me deixou viúva, quando eu ainda nem tinha completado 50. O médico disse que foi coisa rápida, que ele nem teve tempo de sentir dor. Será que existe consolo nisso? Na morte sem dor de quem amamos?
Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda escuto a variante amarela estacionando na garagem. Ainda espero ouvir os passos dele no corredor. Depois do luto, voltei para Ribeirão Preto, para ficar mais perto de Rebeca, minha filha do meio, que havia se estabelecido lá com o marido e os 2 filhos pequenos. A cidade tinha mudado tanto quanto eu. Os canaviais deram lugar a condomínios fechados. O centro estava cheio de prédios que não reconheci. As ruas da minha infância tinham outros nomes. Mas o cheiro continuava o mesmo. Aquela mistura de terra vermelha, cana queimada e café, que me trazia de volta memórias que eu preferia esquecer. Meu pai já tinha falecido, um servo fiel até o fim, como dizia a placa de bronze na entrada da igreja. A congregação inteira compareceu ao funeral. Pastores de outras cidades vieram prestar homenagens. Eu fiquei sentada no fundo, em silêncio, observando aquela celebração da vida de um homem que só eu parecia conhecer de verdade. Como poderiam saber? Como poderiam imaginar? Minha mãe, já idosa, vivia com meu irmão Josué. Quando a visitei pela primeira vez depois de muitos anos, percebi que o tempo tinha sido generoso com ela. Os olhos ainda baixos, a voz ainda mansa, mas havia uma serenidade em seu rosto que não estava lá quando éramos mais jovens. Ela me olhava com uma tristeza profunda nos olhos, como se soubesse que ambas carregávamos segredos pesados demais para compartilhar. Quando ela morreu, 3 anos depois de meu pai, encontrei entre suas coisas um pequeno diário, capa de couro gasto, as páginas amareladas pelo tempo, a letra caprichosa que ela tinha me ensinado a admirar. Nunca tive coragem de abri-lo. Deixei que fosse enterrado com ela, junto com tudo que nunca conseguimos dizer uma à outra. Seria diferente se eu tivesse lido. Teria encontrado naquelas páginas uma cúmplice silenciosa da minha dor? Ou mais uma camada de negação, de olhos fechados para o que acontecia debaixo do próprio teto? Agora nunca saberei. Passei a frequentar uma igreja menor, mais afastada, onde ninguém conhecia minha história. Onde eu podia ser apenas Abigail, a viúva do irmão Ezequiel, não a filha do diácono Elias. Continuei sendo a mulher discreta, de cabelos sempre presos, que ajudava na escola dominical e preparava bolos para os bazares beneficentes. Minha vida era um ritual de pequenas repetições, segura, previsível, silenciosa. Foi em 2011, já com 60 anos, que tudo mudou. A igreja começou um ministério novo, um grupo de apoio para mulheres. A pastora Lídia, uma jovem de ideias modernas que muitos na congregação viam com desconfiança, insistiu que eu participasse. Irmã Abigail, sua experiência seria valiosa para as mais novas. Ela disse com um sorriso sincero que me desarmou. Aquela era uma igreja diferente da que cresci. Tinha pastoras para começar. Deus falava pela boca de mulheres também. Algo impensável na Assembleia de Deus da minha infância. Relutei. Que experiência eu tinha para compartilhar? Uma vida de silêncio? Uma fé construída sobre cicatrizes que nunca mostrei a ninguém? Mas acabei cedendo. Talvez por solidão. Talvez por aquele olhar da pastora que parecia enxergar além da fachada que eu mantinha há décadas. Ou talvez olhando para trás agora, porque era chegada a hora. A hora que Deus, não o Deus terrível da minha infância, mas um Deus de compaixão que eu estava apenas começando a conhecer, havia determinado para a minha libertação. O grupo se reunia às terças-feiras numa sala nos fundos da igreja. Éramos 12 mulheres de idades variadas, algumas jovens demais para entender o peso que carreguei a vida toda. Outras, quase da minha idade, com olhares que me faziam suspeitar que tinham suas próprias histórias não contadas. Sentávamos em círculo, tomávamos chá de camomila em xícaras desparelhadas, compartilhávamos angústias e alegrias. Sempre havia um texto bíblico, quase sempre uma oração, às vezes lágrimas. Era um lugar de cura, percebi depois, embora na época eu ainda achasse que certas feridas estavam além da possibilidade de cicatrização. Foi na terceira reunião que ela entrou. Mariana, uma moça de 20 e poucos anos, de olhos grandes e assustados.
cabelos compridos, escondendo parcialmente o rosto, como uma cortina protetora. Usava uma blusa de mangas compridas, apesar do calor que fazia naquele dia, e mantinha os braços cruzados sobre o peito, como se tentasse se fazer menor, invisível. Reconheci nela imediatamente algo familiar. O mesmo olhar que eu via no espelho por tantos anos. O olhar de quem carrega um segredo pesado demais para carregar sozinha. Sentou-se no canto, quase invisível. Quando a pastora pediu que cada uma compartilhasse algo que pesava em seu coração, a maioria falou de problemas com filhos, dificuldades financeiras, preocupações cotidianas. Quando chegou a vez de Mariana, pensei que ela passaria a palavra, mas não passou. Eu não sei se devo estar aqui, ela começou, a voz quase um sussurro. O ventilador de teto girava preguiçosamente, espalhando o aroma do chá e o peso daquela confissão que estava por vir. Mas não aguento mais carregar isso sozinha. Suas mãos tremiam tanto que precisou entrelaçá-las no colo. Desde os 9 anos, meu pai faz coisas comigo, coisas que um pai não deveria fazer com uma filha. O silêncio que seguiu foi denso, palpável. Algumas mulheres baixaram os olhos desconfortáveis. Outras olharam para a pastora, esperando que ela remediasse a situação, mudasse de assunto, sugerisse uma oração, aquela solução mágica para os problemas que ninguém quer enfrentar. Mas a pastora Lídia apenas segurou a mão de Mariana e disse: "Continue, irmã. Estamos ouvindo." "Ninguém acredita em mim", Mariana continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Os dedos apertavam um lenço já úmido de tanto enxugar o choro. "Ele é presbítero da igreja. Todo mundo lhe respeita. Quando tentei contar para minha mãe, ela disse que era tentação, que eu estava imaginando coisas, que eu precisava orar mais." Foi como se o tempo parasse. De repente, não estava mais na sala da igreja. Estava de volta ao quarto da minha infância. Era eu, aos 12 anos, chorando no colo da minha mãe. Era eu ouvindo que precisava orar, que o inimigo queria destruir nossa família, que o silêncio era a única forma de honrar a Deus. Não percebi que tinha começado a chorar até sentir a mão da pastora no meu ombro. "Irmã Abigail, a senhora está bem?" Olhei para Mariana. Seu rosto jovem marcado pelo mesmo terror que eu conhecia tão bem, pelo mesmo silêncio imposto, pela mesma culpa que não era dela, mas que carregava como se fosse. E algo dentro de mim, algo que esteve adormecido por décadas, despertou. "Não", respondi, a voz saindo estranhamente firme. "Não estou bem. Não estive bem por 60 anos." E então, pela primeira vez, contei. Contei sobre o diácono exemplar que abusava da própria filha, sobre a mãe que preferiu o silêncio à verdade, sobre a menina que se tornou mulher, carregando uma ferida que nunca cicatrizou. Contei sem gritos, sem acusações, apenas com a dor crua de quem finalmente permite que a verdade escape. As palavras vieram como uma enchente depois de anos de seca, desajeitadas, às vezes confusas, mas irreprimíveis. Falei sobre as noites de terror, sobre o cheiro de loção pós-barba que até hoje me dá náuseas, sobre as orações desesperadas que fazia para que ele não entrasse no meu quarto, sobre como, mesmo depois de adulta, mesmo depois de casada, mesmo depois de mãe, eu ainda acordava em pânico no meio da noite, achando que estava de volta àquela casa, àquele quarto, àquele pesadelo. Falei do medo que sentia ao ter minhas próprias filhas, de como tremia quando meu pai as pegava no colo, de como inventava desculpas para nunca deixá-las sozinhas com ele, de como minha mãe, uma vez, pegou meu olhar vigilante e sussurrou: "Pare com isso, Abigail. Confie em Deus." Como se minha desconfiança fosse o pecado, não os atos do homem que nos fez tanto mal. Quando terminei, havia um silêncio diferente na sala. Não era o silêncio sufocante que conhecia a vida toda. Era um silêncio cheio de reconhecimento, de compaixão. Vi nos olhos de algumas daquelas mulheres o reflexo da minha própria dor. E vi nos olhos de Mariana algo que nunca esperei ver: gratidão. A pastora Lídia,
lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, apenas disse: "Obrigada por sua coragem, irmã Abigail, por trazer à luz o que esteve nas trevas por tanto tempo." E então, dirigindo-se a Mariana: "Você não está só. Nunca mais estará." Naquela noite, voltei para casa diferente. O mesmo ônibus, a mesma rua, a mesma chave na fechadura da porta de entrada. Mas eu não era mais a mesma. Era como se um peso enorme tivesse sido removido do meu peito, um peso que carreguei por tanto tempo que já tinha se tornado parte de mim. Entrei, acendi a luz da sala e pela primeira vez em décadas não senti medo das sombras nos cantos. Sentei-me à mesa da cozinha, fiz um café, forte e amargo, como o que minha mãe fazia, e fiquei olhando pela janela para o céu estrelado de Ribeirão Preto. Aquele mesmo céu que testemunhou minha dor por tantos anos, agora testemunhava minha primeira noite de liberdade. Dormi sem pesadelos pela primeira vez em décadas. Um sono profundo, reparador, sem sobressaltos, sem acordar suando frio. Ao amanhecer, quando abri os olhos, algo estava diferente. O ar parecia mais leve, as cores mais vivas, como se o mundo tivesse recuperado uma nitidez que perdera há muito tempo. Aquela terça-feira marcou um antes e depois na minha vida. Eu não sabia ainda, mas aquele pequeno ato de coragem, compartilhar minha história depois de 60 anos de silêncio, iria desencadear uma tempestade. Uma tempestade que arrasaria tudo o que eu conhecia, mas que, como toda boa tempestade, também limparia o ar, levaria embora o que estava podre, abriria espaço para um novo começo. Não imaginava que aquela primeira confissão, feita num círculo de mulheres numa salinha dos fundos de uma igreja, custaria tão caro e mudaria tudo o que eu acreditava conhecer sobre fé, família e perdão. Na semana seguinte à reunião, percebi os olhares. Na padaria da Dona Cida, no mercadinho do Seu Toninho, até na fila do banco. Ribeirão Preto continuava sendo uma cidade onde as notícias corriam rápido, principalmente aquelas que ninguém deveria saber. A história da irmã Abigail, a que acusou o falecido diácono Elias, tinha se espalhado como fogo em palha seca. As fofocas, como formigas, encontram sempre um caminho. Primeiro foram os cochichos entre as mulheres do grupo de apoio. Depois, os maridos. Em seguida, os pastores. Até que a comunidade inteira parecia saber do meu segredo. Aquele que guardei por 60 anos e que agora estava exposto como roupa no varal, à mercê de qualquer vento. O primeiro golpe veio do meu irmão Samuel. Ele apareceu na minha porta numa tarde quente de fevereiro, o rosto vermelho não só pelo calor, o mesmo jeito pomposo de andar como papai, o mesmo olhar de superioridade que sempre me intimidou na infância. "Como você pôde, Abigail?" Ele perguntou sem nem entrar, dedo em riste apontado para meu rosto enrugado pelo tempo. "Como pôde manchar a memória do pai dessa forma?" "Não manchei memória nenhuma, Samuel. Só contei a verdade." "Verdade?" Ele soltou uma risada amarga, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando com desdém. Depois de tantos anos, por que não falou quando ele estava vivo para se defender? Fiquei em silêncio, sentindo o peso daquela pergunta que eu mesma já tinha me feito 1000 vezes. Por que não falei antes? Por que esperei que ele morresse? Por que esperei que minha mãe morresse também? Por que esperei tanto que quase morri por dentro? "Você sabe por quê?" Respondi finalmente, a voz mais firme do que jamais imaginei que seria diante dele. "Você estava lá, viu como era, como ninguém podia questionar o diácono Elias. O que eu vi foi uma família abençoada, um lar de paz. E agora você vem com essas mentiras." "Mentiras?" Minha voz falhou, as lágrimas ameaçando cair. Respirei fundo, o aroma de jasmim do meu pequeno jardim me trazendo de volta à realidade presente. "Você acha mesmo que eu inventaria algo assim? Que eu jogaria fora 60 anos de silêncio por uma mentira?" Ele não respondeu. Apenas me olhou como se eu fosse uma estranha. Ou pior, uma inimiga. O mesmo sangue corria em nossas veias, mas naquele momento éramos como 2 estrangeiros
sem língua comum para compartilhar nossa dor. Nossa família está destruída por sua causa. Josué nem consegue olhar para a foto do pai sem chorar. As pessoas estão ligando, perguntando se é verdade. O pastor Jeremias me chamou para conversar. Você tem ideia do que fez? Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez, finalmente, se consertou. E você tem ideia do que ele fez comigo, Samuel? Do que eu passei enquanto todos vocês viviam nessa fantasia de família perfeita? Você sabe o que é uma criança de 8 anos ter medo de dormir na própria casa? Você sabe o que é ouvir que precisa honrar o pai que te desonra todas as noites? Você sabe o que é carregar essa marca por uma vida inteira? Samuel recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Vi algo em seus olhos que não consegui decifrar. Medo, reconhecimento, culpa. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele deu as costas e foi embora. O portão bateu com força atrás dele, fazendo tremer as velhas dobradiças enferrujadas pela idade, assim como estava tremendo o meu corpo inteiro. Nas semanas seguintes, foi como se eu tivesse me tornado invisível para muitos e extremamente visível para outros. Invisível no sentido mais cruel. Pessoas que me conheciam há anos passavam por mim na calçada sem um cumprimento, como se eu tivesse deixado de existir. Antigas amigas cruzavam a rua para não me encontrar. Na igreja, o banco onde eu costumava sentar apareceu com uma mancha misteriosa de café naquele domingo, obrigando-me a procurar outro lugar. E visível no pior sentido possível, alvo de olhares, comentários, julgamentos. Ouvi uma senhora dizer na fila do mercadinho: "Isso é coisa que se invente sobre o próprio pai? E depois de morto ainda? Que vergonha!" Ela não sabia que eu estava logo atrás, mas tenho certeza que o comentário era para ser ouvido. Na igreja, algumas pessoas mudavam de banco quando eu me sentava. Outras, surpreendentemente, me procuravam. Mulheres que eu mal conhecia vinham até minha casa, algumas para dizer que acreditavam em mim, outras para compartilhar suas próprias histórias silenciadas. Histórias de abuso, de dor, de silêncios impostos em nome da harmonia familiar ou da reputação da igreja. Éramos tantas, percebi com horror. Tantas vozes caladas, tantas vidas marcadas. A pastora Lídia me ligou, dizendo que o conselho da igreja estava dividido. Alguns pediam minha expulsão por difamação contra um servo de Deus. Outros defendiam que a igreja precisava enfrentar esse tipo de situação com mais abertura e compaixão. A senhora abriu uma porta, irmã Abigail. Ela disse com a voz embargada. Uma porta que muitos prefeririam que continuasse fechada. Mas pode acreditar, Deus está com a senhora nessa batalha. Batalha. Era assim que me sentia, como uma velha soldada num campo minado, sem mapa, sem munição, apenas com a convicção da própria verdade como escudo. Mariana me visitou numa tarde. Trazia um bolo de fubá ainda quente e olhos mais leves do que da última vez. A garota tímida que mal conseguia falar agora parecia um pouco mais forte, um pouco mais alta, como se tivesse crescido por dentro. "A senhora salvou minha vida", ela disse enquanto tomávamos café na varanda, sob o aroma doce das damas da noite, que começavam a desabrochar. Depois daquela reunião, eu consegui contar para minha tia. Ela acreditou em mim. Estou morando com ela agora. Chorei ao ouvir aquilo. Pensar que minha dor, finalmente compartilhada, tinha ajudado aquela menina a não viver o mesmo calvário que eu. Talvez valesse todos os olhares tortos, todos os sussurros, toda a rejeição. Mas o momento mais difícil ainda estava por vir. Foi quando Rebeca, minha filha que morava em Ribeirão, apareceu na minha porta com os olhos inchados de tanto chorar. O sol de fim de tarde criava sombras alongadas no quintal, esticando nossos perfis no chão como fantasmas do que fomos e do que seríamos dali para frente. "Mãe, por que a senhora nunca me contou?" A pergunta me atingiu como uma flecha. Por que nunca contei? Para protegê-la do horror? Para manter a imagem do avô amoroso que ela tanto adorava? Ou porque eu mesma não tinha coragem de ver a verdade refletida nos olhos da minha filha? Eu não conseguia, filha.
Não sabia como. Ela entrou, sentou-se no sofá da sala, aquele mesmo sofá onde meu pai se sentou nas raras visitas que fez a nós, onde posou para fotos com os netos no colo, sempre o patriarca respeitado, sempre o homem de Deus, e ficou olhando para as próprias mãos por um longo tempo. Raquel e Daniel estão arrasados. Eles não conseguem acreditar. E você, Rebeca? Você acredita? Ela levantou o olhar, os olhos tão parecidos com os meus. Olhos que percebi com um aperto no coração tinham o mesmo formato dos olhos do meu pai. O que mais dela vinha dele? O que mais dos meus netos carregava aquele sangue, aquela herança? Eu acredito, mãe. E isso é o que mais dói. Porque agora tudo faz sentido. Seu medo quando o vovô ficava sozinho comigo. O jeito como a senhora nunca nos deixava dormir na casa dele. Como a senhora tremia quando ele ligava. Ela pausou, a voz embargada, as mãos apertando um lenço já úmido. Eu via tudo isso e nunca perguntei por quê. Que tipo de filha eu fui? Sentei ao lado dela e segurei suas mãos. Mãos de mulher adulta, com pequenas manchas do sol, unhas curtas de quem trabalha muito, mas que para mim sempre seriam as mãozinhas da minha menina. A melhor filha que alguém poderia ter, Rebeca. Você não tinha como saber. Eu fiz de tudo para que vocês não soubessem. Mas a senhora carregou isso sozinha, por todos esses anos. Não estava sozinha, respondi, surpresa com a certeza na minha voz. Deus estava comigo, não o Deus que me ensinaram a temer e obedecer, mas um Deus que chorou comigo em cada noite escura, que me deu força para proteger vocês, meus filhos, que esperou pacientemente até que eu estivesse pronta para falar. Rebeca me abraçou e choramos juntas, pelo tempo perdido, pelas verdades omitidas, pela chance, ainda que tardia, de cura. Mas o pior ainda estava por vir. Na semana seguinte recebi uma carta, um envelope simples, com meu nome escrito em letra tremida. Quando abri, meu coração quase parou. Era de Josué, meu irmão mais velho. Querida irmã, começava sua carta. Não consigo olhar nos seus olhos para dizer isso, por isso escrevo. Peço perdão por ter duvidado de você, por ter ficado do lado dele todos esses anos. Eu sabia, Abigail. Eu sabia e não fiz nada. As palavras embaçaram diante das minhas lágrimas. Continuei lendo, o papel tremendo nas minhas mãos. Uma noite, quando tinha cerca de 12 anos, acordei com um barulho. Fui até o corredor e vi papai saindo do seu quarto. Você tinha 8 anos, lembra? Ele me viu parado ali e colocou o dedo nos lábios pedindo silêncio. Sua irmã teve um pesadelo, ele disse. Já está tudo bem. Mas pela maneira como você chorava baixinho, eu sabia que não estava. A carta continuava, revelando outras ocasiões em que Josué suspeitou, momentos em que ele quase confrontou nosso pai, vezes em que ele tentou indiretamente me proteger, ficando acordado até tarde, inventando desculpas para dormir na sala quando mamãe viajava. Pequenos gestos que, na época, eu não percebi ou não entendi. Carreguei essa culpa a vida toda, irmã. Deveria ter feito mais. Deveria ter falado. Deveria ter te defendido. E quando Samuel veio me contar o que você tinha dito na igreja, minha primeira reação foi de raiva. Não de você, mas de mim mesmo. De todos nós que fingimos não ver o óbvio para manter a paz. Que paz era essa construída sobre seu sofrimento? As últimas linhas eram um pedido de perdão. Josué implorava que eu o perdoasse por seu silêncio, por sua cumplicidade involuntária, por ter levado tanto tempo para reconhecer a verdade. Fiquei horas segurando aquela carta. O sol se pôs, a noite caiu, e eu continuava ali, sentada na cadeira de balanço da varanda, sentindo o peso dessas novas revelações. Josué sabia. Talvez outros também. Quantos mais viram e escolheram não ver? Quantos suspeitaram e preferiram a dúvida confortável à certeza perturbadora? Naquela noite tive pesadelos novamente. Sonhei com a casa da minha infância, com o corredor escuro, com a porta se abrindo. Mas desta vez, no sonho, eu não estava sozinha. Havia pessoas observando. Minha mãe, Josué, vizinhos, membros da igreja, todos em silêncio,
todos fingindo não ver. Acordei gritando, encharcada de suor, o coração batendo tão forte que doía. À luz fria da madrugada, enquanto esperava o sol nascer, compreendi finalmente a magnitude do que tinha feito ao quebrar meu silêncio. Não era apenas minha história pessoal que estava em jogo. Era todo um sistema de cumplicidades, de olhares desviados, de verdades inconvenientes varridas para debaixo do tapete. Um sistema que protegia os poderosos e silenciava os vulneráveis. Um sistema que agora começava a ruir. Fui até a gaveta onde guardava minhas coisas mais preciosas. Entre fotografias antigas, certidões amareladas e cartas de Ezequiel, encontrei um pequeno crucifixo de prata. Era um presente da minha mãe no dia do meu batismo, aos 12 anos. Para que você nunca se esqueça de que Jesus está contigo, ela disse ao colocá-lo em meu pescoço. Segurei o crucifixo entre os dedos, sentindo seu peso, não apenas o peso físico do metal, mas o peso simbólico de tudo o que ele representava em minha vida. Fé, medo, silêncio e agora, finalmente, libertação. Estou fazendo a coisa certa, Senhor? Perguntei em voz alta para o quarto vazio. Todo esse tumulto, toda essa dor que estou causando, vale a pena? O silêncio foi minha única resposta, mas desta vez era um silêncio diferente. Não o silêncio opressivo do medo, mas o silêncio expectante de quem aguarda o amanhecer. E eu sabia, com uma certeza que vinha do fundo da alma, que sim, valia a pena. Cada lágrima, cada olhar de reprovação, cada amizade perdida, tudo valia para que a verdade finalmente viesse à luz. No dia seguinte, recebi um telefonema da pastora Lídia. Sua voz estava tensa, preocupada. Irmã Abigail, preciso avisá-la. Alguns membros do conselho estão exigindo que a senhora se retrate publicamente. Dizem que, sem provas, suas acusações são difamação. Estão ameaçando tomar medidas legais. Senti meu estômago afundar. Medidas legais? Contra uma senhora de 60 anos que só quis finalmente dizer a verdade? Que provas eu poderia ter, depois de tantas décadas? Que evidências restam quando as marcas são na alma, não no corpo? O que a irmã acha que devo fazer? Perguntei, sabendo já em meu coração qual seria a minha decisão, mas necessitando ouvir outra voz, outro conselho. Eu não posso dizer o que a senhora deve fazer, respondeu ela, após um longo silêncio. Só sei que na Bíblia, a verdade tem um poder que vai além das nossas circunstâncias. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a libertação tem um preço, irmã Abigail. Sempre tem. Quando desliguei o telefone, olhei pela janela para o céu de Ribeirão Preto. O mesmo céu que cobria a cidade há décadas, testemunha silenciosa de tantas histórias. Algumas contadas, outras enterradas. O mesmo céu que viu a menina Abigail perder a infância cedo demais, agora contemplava a mulher Abigail finalmente encontrando sua voz. O preço seria alto. Eu já estava pagando, nas amizades perdidas, na família dividida, nos olhares acusatórios. Mas havia também ganhos inesperados. Mariana salva, outras mulheres encorajadas a falar, a confissão de Josué, a chance de uma relação mais verdadeira com meus filhos. Peguei a carta de Josué, o crucifixo de prata, uma foto dos meus netos e coloquei tudo na bolsa. Vesti meu melhor vestido, não mais por obrigação como nas idas à igreja da infância, mas como armadura para Badí, a batalha que eu sabia que viria. Penteei os cabelos grisalhos, passei um batom discreto nos lábios enrugados e saí para enfrentar o que quer que viesse. No caminho para a igreja, onde eu sabia que o conselho estava reunido para discutir meu caso, lembrei-me de uma frase que minha avó Conceição dizia sempre: "A verdade é como água, minha filha. Pode ser represada por um tempo, mas sempre encontra um caminho para fluir." 60 anos de represa. 60 anos de águas estagnadas. Era hora de deixar a verdade fluir, não importava o que levasse consigo na correnteza. Já se passaram 14 anos desde aquela terça-feira que mudou minha vida. Hoje, aos 74 anos,
Vivo numa pequena casa no bairro Jardim Paulista. As paredes são azul claro, as janelas sempre abertas deixam entrar a brisa e o som dos passarinhos que visitam o pé de pitanga no quintal. É uma vida simples, mas genuína. E essa autenticidade é um luxo que levei décadas para conquistar. Nunca esquecerei aquela reunião do conselho da igreja, 12 homens, e apenas a pastora Lídia representando as mulheres, sentados em semicírculo, me encarando como se eu fosse a ré num tribunal. O pastor Jeremias, com seus óculos de aros grossos e Bíblia gasta nas mãos, conduzia a audiência. Audiência foi assim que ele chamou. Como se minha dor, minha história, fosse um caso a ser julgado. Irmã Abigail, ele começou, a voz grave ressoando na sala vazia. A irmã tem consciência da gravidade das acusações que fez? Contra um homem que já não pode se defender? Olhei ao redor. Aqueles rostos, alguns conhecidos há décadas, outros mais recentes na congregação, me observavam com expressões que variavam entre a desconfiança, a pena e, em alguns poucos, a solidariedade silenciosa. Não são acusações, pastor, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. São fatos. Minha história. A verdade que vivi e que carreguei sozinha por 60 anos. Mas entenda, irmã, interviu outro membro do conselho, um homem de meia idade cujo nome não recordo mais. Sem provas, como podemos acreditar numa história assim? Sobre um servo tão dedicado que todos conhecíamos e respeitávamos? Foi quando Mariana, que eu nem tinha notado estar presente, se levantou do fundo da sala. Seu rosto jovem estava pálido, mas seus olhos tinham uma determinação que eu jamais esquecerei. Eu acredito, ela disse simplesmente, porque a história dela é minha história também. Não com o mesmo homem, mas com o mesmo silêncio. Com a mesma igreja que ensina meninas a se calarem para preservar a família. Um burburinho se espalhou pela sala. O rosto do pastor ficou vermelho, não sei se de constrangimento ou de raiva. Este não é seu momento de falar, jovem. Por favor, sente-se. Não, ela respondeu, aproximando-se de onde eu estava. Este é exatamente o meu momento, o nosso momento. A reunião descambou para uma confusão de vozes alteradas. Acusações, defesas, citações bíblicas tiradas de contexto para defender posições. Palavras como reputação da igreja, testemunho cristão, perdão, difamação, voavam como dardos afiados. Em meio ao caos, a pastora Lídia conseguiu finalmente se fazer ouvir. Irmãos, ela disse, a voz firme cortando o tumulto. Estamos aqui discutindo sobre reputação, sobre provas, sobre o que os outros vão pensar da nossa igreja. Mas e se nos perguntássemos o que Jesus faria neste momento? Quem ele defenderia? A instituição ou a pessoa ferida? O silêncio que se seguiu foi denso, palpável. Olhei para ela com gratidão, as lágrimas embaçando minha visão. Pedi a Deus clareza sobre como proceder, continuou a pastora. E ele me trouxe à mente aquela passagem de Mateus. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que amarrassem em seu pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ela fez uma pausa significativa. Cristo não estava brincando quando disse isso, e nós também não devemos brincar com o sofrimento dos pequeninos, sejam eles crianças ou adultos que carregam feridas infantis. O desfecho daquela reunião não foi o que muitos esperavam. Não houve um veredito claro, uma decisão final. Em vez disso, houve uma divisão. Parte da congregação se afastou. Alguns por não acreditarem em mim, outros por não suportarem encarar a verdade que representava. Alguns membros do conselho apresentaram sua renúncia. A igreja, que parecia tão monolítica, revelou-se frágil diante da verdade crua. Não frequento mais a igreja onde revelei minha história. Depois de meses de reuniões tensas, de acusações e divisões, preferi me afastar. Não por medo ou vergonha, disso já tive o suficiente para uma vida, mas por paz. Encontrei uma comunidade menor, mais acolhedora, onde a fé não se mede pelo tamanho do silêncio que se guarda, mas pela verdade que se vive.
Meus irmãos nunca mais falaram comigo pessoalmente. Samuel mudou-se para São Paulo, Josué para o interior de Minas. Nas raras vezes em que recebo notícias deles, é através de Rebeca, a única ponte que ainda resiste. No entanto, Josué me escreve cartas. Cartas longas, dolorosas, onde continua tentando expurgar sua culpa pelo que sabia e não impediu. Respondo todas com a compaixão que estes anos me ensinaram. Disse a ele que o perdoo, não por obrigação moral ou religiosa, mas por libertação. Minha libertação. Daniel, meu filho caçula, demorou 3 anos para voltar a me visitar. Quando finalmente veio, trouxe consigo a esposa e os 2 filhos pequenos. Sentamos na varanda tomando café com bolo de mandioca, a receita da minha mãe, que antes me trazia memórias amargas e agora, surpreendentemente, traz apenas um doce saudosismo. Mãe, ele me disse naquela tarde, segurando minhas mãos enrugadas. Demorei para entender, para aceitar. O vovô sempre foi um herói para mim. Eu sei, filho, mas agora percebo que a verdadeira heroína sempre foi a senhora, carregando tudo isso sozinha, nos protegendo sem que soubéssemos. Raquel, a mais velha, ainda mantém distância, como se a verdade fosse contagiosa, como se ao estar perto de mim, ela pudesse ver desmoronar todas as certezas que construiu. Não a culpo. Todos temos nossos mecanismos de defesa, nossas maneiras de lidar com realidades que nos machucam demais para encarar. Mando presentes para seus filhos no aniversário, recebo cartões formais de Natal e espero. O tempo, descobri, tem seu próprio ritmo de cura. Mas ganhei outras famílias. Mariana, aquela jovem que sem saber me deu coragem, hoje me visita regularmente com seu filho pequeno que me chama de Vovó Abi. Tenho um pequeno grupo de mulheres, sobreviventes, como gostamos de nos chamar, que se reúne quinzenalmente na minha sala para compartilhar histórias, dores e, principalmente, esperanças. Senhoras de cabelos brancos como o meu, adolescentes com piercings e cabelos coloridos, mães de meia idade com olheiras de preocupação, todas unidas pelo desejo de quebrar ciclos de dor e silêncio. A pastora Lídia, que por muitos anos foi meu apoio, mudou-se para Porto Alegre, mas ainda mantemos contato. Foi ela quem me incentivou a escrever um pequeno livro com meu testemunho. Silêncios Quebrados, uma jornada de fé e cura. Não chegou às listas de mais vendidos, mas chegou a quem precisava. Recebo cartas e e-mails que minha neta me ajuda a ler, de mulheres de todo o Brasil que encontraram nessas páginas a coragem que lhes faltava. Numa tarde de domingo, há alguns anos, uma senhora me abordou na feira do Jardim Independência. O sol coava-se entre as barracas coloridas, o cheiro de pastel e caldo de cana preenchia o ar, e eu escolhia mangas para fazer geleia. Uma receita nova que aprendi já na velhice, porque nunca é tarde para novidades. Reconhecia vagamente da antiga igreja, embora não lembrasse seu nome. Cabelos tingidos de castanho, batom rosa forte nos lábios finos, aquele jeito de quem ia dizer algo desagradável. Preparei-me internamente para mais uma acusação, mais um julgamento. Irmã Abigail, ela disse, a voz baixa, olhando para os lados como quem teme ser ouvida. Queria que soubesse. Minha filha conseguiu falar. Depois que ouviu sua história, ela conseguiu me contar o que meu cunhado fazia com ela. Nós acreditamos nela. Ela está bem agora. Guardei essas palavras como um tesouro. É por isso que vale a pena. Por cada menina que não precisará esperar 60 anos para ser ouvida. Por cada mãe que escolherá a filha, não o silêncio. Por cada família que encontrará cura na verdade, não na aparência. Não vou mentir dizendo que é fácil. Há dias em que o peso das memórias ainda me visita. Noites em que acordo suando frio, como se tivesse novamente 8 anos. Momentos em que me pergunto se valeu a pena perder tanto para ganhar. O quê? Liberdade? Paz? A chance de finalmente conhecer a mim mesma? Mas então olho pela janela. Vejo o céu de Ribeirão Preto. Esse céu que testemunhou minha dor e agora testemunha minha redenção. E sei que sim,
Valeu cada lágrima. Aprendi que amar a Deus nunca foi sinônimo de silêncio, que a fé verdadeira não se esconde atrás de aparências, mas se revela na coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. Que o perdão, esse perdão que tanto me falaram que eu devia oferecer, começa perdoando a nós mesmos por termos acreditado que nosso valor estava em calar. Minha mãe costumava dizer que a verdade vos libertará. Naquela época, eu não entendia. Como poderia a verdade me libertar se tudo o que eu via eram muros de silêncio sendo construídos em nome dela? Agora entendo. A verdade liberta não porque é fácil ou indolor, mas porque é real, porque permite que respiremos sem medo, que amemos sem reservas, que vivamos sem máscaras. Se há algo que gostaria de dizer a cada pessoa em que já sentiu o peso esmagador do silêncio, é isto: sua história importa, sua dor é real, sua voz merece ser ouvida, e não importa quanto tempo leve, 1 semana, 10 anos ou 6 décadas, nunca é tarde demais para começar a viver na verdade. Quando minha neta Sophie me perguntou, numa tarde enquanto fazíamos pão de queijo, na cozinha perfumada pelo aroma do queijo mineiro derretendo, se eu me arrependia de ter falado, respondi com a certeza que só os 74 anos me deram. Me arrependo de não ter falado antes, minha flor, de ter perdido tantos anos vivendo pela metade. Mas agradeço a Deus todos os dias por ter me dado forças para falar, mesmo que tardiamente, porque a vida, por mais curta que seja, merece ser vivida em liberdade. Hoje, sentada na minha varanda, observando o sol se pôr atrás das mangueiras que plantei com minhas próprias mãos, finalmente me sinto em paz. Não é uma paz perfeita, nada nesta vida é, mas é genuína. É a paz de quem finalmente encontrou voz própria, de quem descobriu que o amor verdadeiro, seja de Deus, da família ou de si mesma, nunca exige silêncio diante da dor. Às vezes, nos domingos preguiçosos, vou até a gaveta onde guardo aquele crucifixo de prata que minha mãe me deu. Seguro-o entre os dedos e penso no quanto as coisas mudaram, no quanto eu mudei, na menina assustada que fui, na mulher silenciada que me tornei, na senhora de cabelos brancos que agora finalmente conhece o som da própria voz. E sorrio com a sabedoria que só os anos podem dar ao perceber que Deus sempre esteve comigo. Não o Deus dos homens, das instituições, das aparências, mas o Deus do amor que transcende dogmas e doutores da lei. As musgonas, as cigarras ainda cantam nas tardes quentes de Ribeirão. O céu ainda se pinta de cores impossíveis no crepúsculo. A vida segue seu ciclo implacável de renovação. E eu, Abigail, filha de Eunice e Elias, mãe de Raquel, Rebeca e Daniel, avó de 6, amiga de muitos e inimiga de alguns, encontrei nas rugas do meu rosto o mapa de uma jornada que valeu a pena percorrer. Uma jornada do silêncio à voz, do medo à coragem, da vergonha ao amor próprio. E se essa história tocou seu coração como toca o meu cada vez que a conto, lembre-se, às vezes, o ato mais corajoso que podemos fazer é simplesmente dizer a verdade. Não importa quantas vozes tentem nos calar. A nossa sempre, sempre merece ser ouvida.